Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. E desde já eu peço que você aqui curta o meu vídeo, compartilhe, deixe aqui um comentário e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações aqui dos vídeos quando eu postar na semana. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no meu canal. E vamos para a palavra? Gênesis 32, versículo 22. O meu título diz assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. Aleluia! Eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre o val de Jaboque e te fazer aqui também, deixar aqui uma pergunta, né? O tema dessa mensagem é: não desista de orar, não pare de orar. Mas eu te faço uma pergunta: qual é a tua Peniel? Qual é a tua Peniel? Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. E esse encontro com Deus, a nossa Peniel, eu posso dizer aqui com toda certeza que a nossa Peniel é nosso lugar secreto. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos e clamamos ao Senhor. Ali nós somos libertos, nós somos curados. Ali nós temos um encontro com Deus através da oração, assim como Jacó teve. E nós vamos ver um pouquinho isso aqui, que eu vou comentar aqui com vocês. Nós conhecemos um pouquinho a história de Jacó. Jacó, ele leva aí o nome de enganador, mas da mesma forma que ele enganou, ele também foi enganado pelo seu sogro Labão. Porém, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele passa a ser aí um enganador porque ele recebe a bênção no lugar de Esaú. Ele vai tomar a bênção diante do seu pai. Porém, a primogenitura não era de Jacó, era de Esaú. Só que Jaú volta do campo, flecheiro, volta do campo, cansado, querendo comer e não se importa com a primogenitura. Ele vende a primogenitura para o seu irmão. E seu irmão toma posse dessa primogenitura, porque todo primogênito naquele tempo de Israel e até hoje, né, diante dos hebreus, eles têm essa tradição. O primogênito que é que recebe as bênçãos, não que o outro não vai receber. Sim, ele recebe também, mas o foco é no primogênito. Só que Esaú, ele abre mão da sua primogenitura por um prato de comida. Quantas e quantas pessoas não têm aberto mão do seu chamado, daquilo que Deus depositou sobre a tua vida? Quantos, talvez você que está me vendo hoje, que eu tenho falado aqui para você, não desista de orar, que é o tema, né, desse vídeo. Será que você não tem renunciado? Será que você não vendeu o teu lugar secreto para ficar em redes sociais, por causa de um relacionamento, até mesmo de uma Netflix? Eu não sei. Você sabe aquilo que você tem negociado o teu tempo com Deus. Só que Esaú, a gente vê que ele abriu mão da sua primogenitura. Ele vendeu por um prato. Ele vendeu para saciar a sua sede. Talvez você tenha vendido algo que o Senhor depositou nas tuas mãos, no teu coração, por momentos tão prazerosos, por momentos que passam. E aí você se perde por comer, por desfrutar dos desejos, das concupiscências da sua carne, por algo tão momentâneo, e trocou o que era eterno. Mas o foco aqui é: não desista de orar. E nós sabemos que Jacó, ele não só pega, né, a primogenitura, recebe a bênção, mas nós sabemos que diante de Deus nada, né? Assim como Deus não deixa, Jesus, ele não deixa ninguém débito, ele não deve nada para ninguém.
Jesus, ele sabe do teu passado e do meu passado. E um dia, para que Jacó pudesse ser aí chamado de Israel, em Jacó, algumas coisas precisavam ser curadas. Em Jacó, algumas coisas precisavam ser confrontadas para ele chegar a ser Israel, para ele chegar a ser aí uma nação Israel, que iria abençoar tantos e tantos povos. Só que Deus não deixa, né? Não é que Deus é vingativo, Deus não deixa barato, Deus não se esquece de nada. Deus não vai nos levar a um futuro com marcas, Deus não vai nos levar a um futuro que nós temos tantas marcas e nós vamos sangrar em cima de outras pessoas. Óbvio que aqui eu tô falando marcas de ser curado, porque essas marcas com certeza vai nos acompanhar para um testemunho. Mas Jacó, ele tinha tantas marcas, né, de ser enganador, que um dia ele foi enganado. Só que Jacó um dia ia ter que voltar para perdoar o seu irmão, e Deus vai preparar esse encontro para que Jacó fosse livre, para que Jacó liberasse o seu próprio irmão, para que Jacó se perdoasse também e soubesse que Deus tinha um plano na vida dele, e para que esse plano cumprisse, ele não podia chegar de qualquer jeito. E aqui eu entro no Val de Jaboque, que ele significa um lugar raso do rio de Jaboque, onde era possível atravessar sem maiores dificuldade. Jaboque é um afluente do rio Jordão com aproximadamente 100 quilômetros de extensão. O Val de Jaboque, ele ficou conhecido na Bíblia principalmente por ter sido o local onde Jacó lutou e foi abençoado por Deus. Veja, ele não somente luta, mas ele é abençoado, é alcançado pela graça e a misericórdia de Deus. Na atualidade, o rio Jaboque é chamado de Erzarpá, que significa rio azul. Esse significado indica a totalidade azulada de suas águas. Jaboque flui através dos desfiladeiros profundos e acidentados. Por isso também é comum a expressão Vale de Jaboque. E nós vemos, né, que a própria Bíblia fala, e até deixei aqui escrito para compartilhar com vocês. A Bíblia vai dizer que, né, Jacó, ele atravessa esse Val de Jaboque com sua família quando seguia para reencontrar com seu irmão Esaú. Lembra que eu falei o propósito? Jacó tinha que voltar para se reconciliar com seu irmão. Primeiro ele faz passar toda a sua família pelo Val de Jaboque e depois ficou ali sozinho, que é chamado lugar de Peniel, onde Jacó lutou com Deus, né? E ali ele foi abençoado, ali o seu nome foi trocado. Jacó se mostrou tão insistente e determinado e vigoroso para ter aquele encontro com Deus. E não somente isso, mas para receber a sua bênção, que ele não ia largar. A partir do momento que aquele anjo, quando a Bíblia fala o anjo, né, o anjo de Deus, o anjo do Senhor apareceu, é o próprio Deus que está ali. E Jacó luta. Jacó lutou até receber a tua bênção. Jacó não desistiu. Jacó não deixou aquele anjo se ir embora sem ele receber a sua herança, a sua promessa, aquilo que Deus havia prometido para ele. E aqui trazendo para nossas atualidades, para o nosso dia a dia, quantas coisas você já deixou de orar por ver que as coisas piorou, porque o cenário piorou? Não desista de orar, não abra mão da tua família, não abra mão do teu chamado, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos, não abra mão do teu sonho, daquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Eu não sei se é uma viagem ou é um casamento que Deus te prometeu, ou se é um filho, uma salvação, uma cura, uma libertação. Não desista. Eu não sei se alguém na tua família está no leito de UTI. Não desista de orar, não desista de lutar pelos seus entes queridos, não desista de orar pela promessa que Deus te fez. Não desista. Veja que Jacó, ele tinha uma promessa. Jacó, ele tinha uma herança. Jacó, ele tinha uma promessa de Deus. Mas ele precisou lutar, ele precisou perseverar. O problema, meus amados irmãos, não é como começamos, mas é como terminamos. Só que existe o meio termo, existe aqui um meio, e é nesse meio que muitos se perdem, é nesse meio que muitos têm retrocedido por não ver a promessa, é nesse meio que as pessoas se cansam de orar. E vamos ser sinceros aqui conosco, orar dá trabalho. Orar não é coisa fácil. Na oração você vai se sentir cansado, você vai ser atraído pelas distrações, vai pensar no que tem que fazer.
E eu tô te convidando hoje para que você foque nessa Peniel, nesse encontro com Deus, porque nessa Peniel, nesse encontro com Deus, Jacó não somente foi abençoado, mas o caráter dele foi mudado. Ali Jacó foi sarado, ali Jacó foi tratado na oração, na persistência. Deus, o Senhor, Ele quer nos abençoar. O Espírito Santo tem tantas coisas lindas para derramar sobre a minha e a tua vida. Só que enquanto nós oramos pela salvação de um ente querido, enquanto nós estamos aqui orando pela libertação, pela cura, pela restauração de um casamento, um sonho, talvez uma gravidez que você tanto sonha, que seu marido volte, que sua esposa volte, eu não sei. Mas eu tô aqui te dizendo, não desista de orar. Enquanto você ora, Deus trata também com você. Deus vai tirando os excessos da sua vida. Deus vai tirando aquilo que tem desagradado ao coração dele. Veja que é uma via de mão dupla. Você ora pedindo uma bênção, mas Deus está te curando, Deus está te alcançando. O Espírito Santo de Deus está te limpando das coisas que não pertencem a Ele. Você quer uma bênção, Deus também está te abençoando. Não está deixando você desamparado. Não está deixando você... Passamos por privações, muitas passamos, neste mundo teremos aflições. A própria palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós vamos vencer em Cristo. Nele nós vamos vencer. Não seremos isentos de passar por lutas, muito pelo contrário, vamos passar. Talvez é uma perseguição no teu trabalho, uma afronta, uma calúnia, uma mentira que se levantaram aí contra o teu nome. Continue orando, meu amado irmão. Continue orando, continue perseverando em todo, do começo ao final da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Senhor falando, não temas porque eu estou contigo, persevere, lute, que o Senhor hoje possa te dar em nome de Jesus armas espirituais para que você saiba lutar com as armas certas. Entenda que nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, nós lutamos com Satanás, nós lutamos com o diabo, e você precisa ter essa voz ativa, que o Espírito Santo de Deus te visite com autoridade, com poder, com unção de dizer alto lar, Satanás, na minha família não, no meu marido não, no meu casamento não, na minha esposa não, o meu ventre é fértil para frutificar, eu vou gerar, sobre a palavra do Senhor que Ele disse, eu vou gerar, eu vou engravidar, eu vou ter filhos, o meu chamado será como o Senhor planejou, será como Ele determinou, eu não vou retroceder aquilo que o diabo quer que eu venda, o meu chamado, a minha família, os sonhos que Deus depositou sobre a minha vida, não negocie, irmão. Continue perseverando, continue buscando em Deus, porque um dia a vitória, vai vir em nome de Jesus, vai chegar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Hoje você pode estar chorando, cabisbaixo, desanimado, assim como eu também já estive. Nós passamos por esses momentos, mas veja, são momentos, assim como momentos de alegria passa, assim como também dias de tristeza também passa. Existe todas as estações, verão, outono, inverno. Todas as estações aí existem. Veja que elas passam, mas o fruto ele permanece. Aquilo que vem de Deus ele permanece. E não vai ser o inferno que vai te impedir de viver as promessas do Senhor. Não será pessoas que vai te impedir de viver as promessas do Senhor. Deus tem uma Peniel preparada para você e para mim, um encontro com Ele, um encontro para nos achegarmos até mais a Ele, para descermos, para que Ele cresça, para que nós venhamos sumir, para que Ele apareça, porque o intuito é esse. O Senhor, Ele não somente quer te abençoar, mas Ele também quer que você, nessa intimidade de busca, que você está clamando, que você está buscando por uma vitória, lutando em oração, o Senhor vai te abençoando, Ele vai revelando o coração dEle, Ele vai revelando sonhos, coisas espirituais. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas do qual não sabes. Só eu sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, eu não sei por quais propósitos você tem clamado, eu não sei, mas eu vim aqui te dizer, continue orando, continue clamando, continue persistindo. Nós vemos que quando Pedro estava preso,
havia uma casa, os irmãos estavam orando por ele, e quando ele é liberto pela oração, ele vai bater na porta, ninguém acreditou, mas o povo não estava orando, os irmãos não estavam orando, a libertação chegou, a salvação chegou. Eu quero declarar isso na sua vida: a libertação chegou, a cura chegou, a salvação do teu ente querido chegou, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, irmãos, creia nessa palavra, não desista de orar, não desista de orar. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado às forças. Sabe que eu entendo aqui? Essas forças, ser tomadas às forças é pela oração. Nós precisamos lutar para obter aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos lutar para não perder aquilo que o Senhor nos deu, o nosso nome escrito no livro da vida. Mais do que todas as bênçãos aqui, talvez que você anseia entrar numa faculdade, eu não sei, mas há uma bênção muito maior do que tudo isso, que é o nosso nome está escrito no livro da vida, e ele está, só que ele pode ser riscado sim, a partir do momento que nós perdemos a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. E como é que nós temos essa comunhão com o Espírito Santo? Como é que nós temos essa intimidade, comunhão com o Senhor, andando com ele, através do que? Da oração. Eu não estou aguentando, mas o Senhor fala, mas só um pouquinho de tempo. A palavra do Senhor fala, mas apenas um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, em nome de Jesus. Eu vim aqui para pedir para você, não desista de orar, continue clamando, continue perseverando, continue crendo no milagre, continue crendo na promessa, porque ela está viva. O Senhor não desistiu daquilo que ele te prometeu, mas ele não quer que você pare agora que falta tão pouco para você receber aquilo que Deus te prometeu. A promessa do Senhor está viva, está de pé perante Deus, está perante você. Deus já te apresentou tudo aquilo que ele vai fazer, então não desista, não abra mão por causa de uma situação, não abra mão. Continue perseverando, continue lutando, continue orando. Peça ao Espírito Santo de Deus que vá te fortalecendo, que ele te dê as armas certas espirituais para você clamar, que ele coloque palavras na tua boca certa, para que você venha saber como orar. Os discípulos não pediram a Jesus, me ensina a pregar, me ensina a louvar. Não, eles não pediram isso, me ensina a cura. Não, eles pediram, mestre, nos ensina-nos a orar. Que hoje, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida e sobre a minha vida, que o Espírito Santo de Deus te ensine a orar, que ele coloque as palavras certas. Se tem uma oração que Deus ouve, é orar a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós não precisamos conhecer o que os homens estão falando, nós precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que Deus, ele vela em cumprir com a sua palavra. Se tem alguma coisa, se tem algo que está acima de Deus, e sim, eu sou ousada em dizer aqui, se tem algo que está acima de Deus e ele se submete a ela, é a sua palavra. É a sua palavra. Deus não volta atrás daquilo que te prometeu, então vai se cumprir sim. As promessas do Senhor estão vivas sobre a tua vida, mas eu vim aqui pedir para que você não desista de orar. Continue clamando, continue crendo, continue profetizando. A minha família servirá ao Senhor, eu vou passar nessa faculdade, meu casamento está restaurado, meu casamento está de pé na presença de Deus, os meus filhos estão na presença de Deus, servindo ao Senhor. Um pastor, uma pastora, uma profetisa, uma ministra do evangelho, uma adoradora por excelência, profetiza, irmãos, profetiza que o milagre virá, profetiza, não para agora. Não pare agora, porque o milagre está chegando. Eu sinto isso, essas verdades no meu coração, do qual o Espírito Santo ministrou. Quantas mensagens aqui vocês já ouviram? E eu sim, não é apenas um sentir, mas eu tenho plena convicção e certeza que há um tempo que está chegando e não vai tardar a promessa do Senhor. Mas eu vim aqui te pedir, não é porque a promessa está chegando que vamos agora folgar, cruzar os braços, esperar chegar. Muito pelo contrário,
O diabo, ele luta 24 horas contra a minha vida e a tua vida. Então, não baixe a tua guarda, continue na posição, recebeu a vitória, continue vigilante, porque nós não sabemos aonde o nosso adversário virá, nós não sabemos por quais caminhos ele virá, então continue perseverando, recebeu a vitória, continue orando, continue jejuando, continue fazendo, continue mantendo e tendo a sua vida devocional diante do Senhor. Continue estudando as escrituras, continue fazendo aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Não olhe talvez o tamanho, mas é tão pequeno, tão insignificante. Continue fazendo, porque diante do Senhor, daquilo que você faz, tem uma recompensa. Não espere nada dessa terra, espere do céu, espere do Espírito Santo, espere do Senhor, porque nós seremos recompensados por Ele. Por Ele, continue orando, porque é no secreto, é nessa Peniel que Deus está te vendo, é nessa Peniel que o Espírito Santo de Deus está te vendo, e ele diz, terá recompensa se você permanecer nessa Peniel, nesse lugar de esconderijo na minha presença, terá recompensa se você não desistir, terá recompensa ainda que as lutas aumentem, porque quando nós oramos, vai se levantar, as coisas vão ter que se mover, para que as coisas sejam colocadas no lugar, mas ei, não desista de orar, pois valerá a pena estar e permanecer nessa Peniel, valerá a pena não só receber as bênçãos do Senhor, mas um dia estar junto com Ele, adorando junto com Ele, estando ali, louvando, engrandecendo o nome do grande eu sou, o único El Shaddai, aquele que não mente, aquele que não tarda, aquele que não retrocede, aquele que não falha em nenhuma circunstância, aquele que não perde o controle, aquele que está sentado no trono, aquele que permanece e para todo sempre, aquele que é o alfa e aquele que é o ômega, aquele que é teu justo juiz, o advogado fiel, o sol da justiça, o teu marido, o teu redentor, o teu Boaz, o teu resgatador, aquele que não mente, então continue perseverando, continue orando, porque vai valer a pena, não desista. Se nós podemos ter um bom exemplo de Jacó, é porque ele lutou com Deus. Ele não abriu mão de sua promessa. Ele foi até o final, até as últimas consequências do fato que nessa Peniel, do qual foi mudada, essa Peniel, ele foi marcado por Deus. Sabe para que ele foi marcado? Para jamais esquecer de quem fez a promessa, de quem deu a promessa e de quem permaneceria com ele na promessa, mas quem também estava com ele no val de Jaboque. Veja que em todo tempo Deus estava com Jacó, em todo tempo Jesus está com você e está comigo. Então não desista, porque o maior interessado em ver a tua felicidade, o teu sorriso no rosto de novo, é Jesus. Talvez você esteja sorrindo e ele está com você, talvez você esteja chorando e ele está com você, talvez você esteja desanimado, mas ele está com você. Então a minha palavra hoje é essa: não desista. Se nós podemos ter uma referência de uma pessoa que persistiu e não desistiu da promessa e não abriu mão da promessa, é Jacó, a tal ponto que o nome dele foi mudado. E eu quero te dizer que a tua história será mudada hoje que você vive. É só processo, é propósito para te levar até a terra prometida. Então, não desista, porque valerá a pena em nome de Jesus. E lembre-se disso, aonde você está, a situação que você está vivendo ainda não é promessa. Não é promessa, Israel. Não é promessa, Jacó. Você vai chegar a Israel, a terra prometida, o lugar que você está hoje é propósito. Então, não se apegue, não torne essa circunstância como verdade sobre a tua vida, porque a promessa vai chegar, porque a terra prometida vai chegar sobre a tua vida. Hoje o que você vive, o que eu vivo, é propósito, e nós vamos herdar a promessa. Então, mais uma vez eu te digo, não se apegue a nada e nem a ninguém, não se apegue a lugares, porque Deus fará um reboliço, Deus mudará a sua história, assim como mudou a história de Jacó e pôde se chamar Israel e abençoou muitas, mas muitas nações. Então se prepare, o teu coração, esse tempo está sendo um preparo de Deus para te levar à terra prometida, sobre aquilo que Ele te fez e te prometeu.
em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e abençoe o teu final de semana. E se você tem algum pedido de oração e se você quiser deixa aqui o seu nome e qual o motivo, e eu vou estar aqui fazendo um compromisso com você de orar por esses nomes e por esses pedidos diante de Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo e o Senhor te abençoe hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. E compartilha esse vídeo, comente aqui e deixa aqui os seus comentários, ativa o sininho se você não é ainda um inscrito aqui do meu canal, que toda semana nós teremos aqui vídeos da parte do Senhor para abençoar as nossas vidas, para estar nos edificando. Então, não pare e não desista, continue orando, porque valerá a pena, em nome de Jesus.